Eu ouvi saudade. Ouvi sim, porque nós também estávamos com saudade aqui no nosso Eleições na Cidade. Vamos falar então sobre essa reta final das eleições em Fortaleza e em Caucaia. Segundo turno está chegando, faltam só 9 dias e eu e meu casquinha de bala, meu parceiro Titi Lima, estamos aqui para dar uma analisada nesse cenário, né, Thiago? É isso, Bianca. Que saudade que a gente estava de estar aqui no Eleições na Cidade, no YouTube, no podcast, para a gente falar sobre esses últimos dias de eleições. Para isso, nosso convidado mais que especial, professor Emanuel Freitas, é coordenador do curso de Ciência Política da UES, do doutorado também, está aqui para bater esse papo com a gente, professor. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Prazer é todo meu. Obrigado, professor, por estar aqui. Vamos analisar juntos, então, o cenário. Faltando 9 dias para o segundo turno das eleições aqui em Fortaleza e também em Caucaia. Nós acabamos de receber uma pesquisa de intenção de votos, colocando ali André Fernandes e Evandro no mesmo patamar. É de se esperar realmente que esse acirramento vá se estendendo até o dia das urnas? Isso, primeiro porque esse cenário de segundo turno foi uma aposta tanto do PT como do PL, como também do presidente Lula e do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? De testar numa capital do Nordeste, uma capital importante como é Fortaleza, as suas forças eleitorais pós a eleição. Esse resultado deu certo, né? Então, e também porque você teve já no primeiro turno uma certa disputa entre esquerda e direita. Duas candidaturas mais à esquerda, do PT e do PDT, duas candidaturas mais à direita, do capitão Wagner e do André. Então, é como se já no primeiro turno o eleitorado da cidade tivesse sido dividido em dois espectros, né? A esquerda e a direita. E quando chega no segundo turno, você tem exatamente a força, a manutenção da força do André, que ele acumulou no primeiro turno, recebeu vários apoios, né, de lideranças importantes e partidos importantes. Isso deu musculatura à sua candidatura, mas também, por outro lado, o imaginário de anti-bolsonarismo ajudou também a alavancar a candidatura do Evandro, que começou o primeiro turno ali já trazendo o presidente Lula, né? Mas se a gente pensar nas duas candidaturas, fazer um comparativo, é inegável que o André recebeu muito mais apoios nesse segundo turno do que o candidato Evandro, né? Talvez o único apoio significativo que ele recebeu, mas eu costumo dizer que não recebeu, foi um apoio sem sonora, até escrevi um texto sobre isso, foi a presença da ex-prefeita Luiziane Lins no comício lá da Praça do Ferreira, né? Mas ela não chegou a pedir votos expressamente para ele. Esse pedido de votos ainda não aconteceu. Então você tem essa movimentação aí muito cristalizada do eleitor, já no primeiro turno, né? Caminhando, se a gente pensar que houve um esvaziamento do Sarto, e um esvaziamento do Wagner, e que esse esvaziamento produziu a ida desses dois candidatos para o segundo turno, então a gente pensa que já tem ali um cenário montado desde o primeiro turno. Professor, qual o peso desses apoios que André Fernandes recebeu? Sim, se isso vai se converter em voto, ele recebeu apoio do capitão Wagner, Roberto Cláudio, de alguma forma de Ciro Gomes e de muitos vereadores, o presidente da Câmara, Gardel Rolim. Como fazer essa equação, né? O que vai ser determinante para André Fernandes com esses apoios e o que vai ser determinante para Evandro Leitão, o que foi de acréscimo, como o senhor falou, né, Bianca, foi a Luiziane Lins. E quem viu as imagens viu o abraço de Luiziane e Evandro. É um ato simbólico, mas não foi um abraço, né, professor? Não foi um abraço petista, né? O que é determinante nesses apoios que ambos receberam? Primeiro, do André, eu acho que tem três elementos. Primeiro, da máquina da prefeitura trabalhar a seu favor nesse segundo turno. Se o prefeito Sarto não chegou expressamente para pedi-lo, mas tem vários modos de fazer isso. Você tem, inclusive, a candidatura aí do Evandro denunciando suposto assédio, né? Demissões que foram feitas de secretários que estavam apoiando o Evandro. Então, você tem esse primeiro movimento que é da máquina da prefeitura, que pode agir assim de modo por detrás da cortina, vamos dizer assim. O segundo elemento é o apoio dos vereadores. Isso é importante porque os vereadores foram aqueles que, nos últimos 2 meses, estiveram direto ali no trabalho de convencimento do eleitor, né? Então, eles passaram recentemente pelo teste das urnas e por esse contato. E isso favorece, então, para o André, porque esses que tiveram contato agora estão agora mobilizados por ele, né? Então, recentemente fizeram esse contato com o eleitorado. Traz essa movimentação também para a campanha do André. E o outro que eu acho que é o mais expressivo é
mais significativo, mas ao mesmo tempo mais contraditório, é o apoio do Roberto Cláudio. Isso. Por quê? É um prefeito que saiu bem avaliado, né? É um prefeito que conseguiu eleger o seu sucessor, mas é o prefeito cujo legado no primeiro turno foi desconstruído pelo André e foi criticado pelo André. Se a gente pensar ciclovia, ciclofaixa, o aumento das secretarias regionais, a AGFIS, o trabalho da Guarda Municipal, tudo isso que foi montado, de certa forma, pelo Roberto Cláudio, foi muito criticado no primeiro turno pelo André. Então, e por isso que é muito significativo. Poderia estar sendo melhor explorado pelo Evandro como contradição e como conversão do André a um certo centro, que não seria a sua identidade política, que ele disse que nunca faria, que não precisava fazer isso, mas é também algo que é muito simbólico para o André ter essa persona, que tem um recall muito positivo ainda aqui na cidade, que é o Roberto Cláudio, né? Então, os apoios do André a gente pode ver por aí. Por sua vez, os apoios do Evandro, me penso que o mais significativo, de fato, foi a presença, que eu nem estou dizendo ainda que foi um apoio, mas é apenas a presença da Luiziane ali. Mas, veja, eu não sei se essa altura do campeonato, com as pesquisas apontando um empate ou uma leve vantagem do André, se faria muita diferença. Não tem quem não saiba, ao preço de hoje, 17 de outubro, que o Evandro é o candidato do PT. Então, o que mais que a Luiziane podia trazer para ele? Foi o máximo que ela poderia fazer ou vai fazer até o fim desta campanha? Quando ela anunciou que ia para o evento, é interessante porque ela disse para o jornalista que ia para o comício do Lula. Do Lula, né? Não era o comício do Evandro. Então, eu acho que essa expressão já diz muito. E na mesma declaração, ela disse para o jornalista que iria resolver questões partidárias pós-eleição. Então, ela ainda está ali, penso eu, com aquela rusga para ser resolvida, né? Então, acho que ela não engoliu, se dedicou completamente à campanha do Catanho. Logo depois do comício do Lula, como ela diz, eu fiz questão de olhar diuturnamente o seu Instagram, não havia nenhuma menção ao comício da Praça do Ferreira, a não ser as pessoas que compartilharam aquele momento em que o Elmano anuncia como uma grande presença ali no comício. Mas não tem nenhuma referência ao Evandro de lá para cá, ao passo que as referências ao Catanho são diárias, né? Então, penso que não se resolveu. Para a gente não perder aqui o fio da meada, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa participação, essa aparição surpresa de Roberto Cláudio na campanha de André Fernandes. Era de se esperar que ele fizesse isso ou realmente houve algo ali no fim do primeiro turno que o motivou? E complemento, professor, é muito mais uma disputa contra Camilo Santana, Evandro Leitão, do que propriamente um apoio? É tipo assim, para dizer, olha, nós vamos vencer, eu vou estar no grupo vitorioso sem vocês? Eu penso que é mais um episódio de 2022, do rompimento de 22, né? Que não foi completamente resolvido. O PDT não engole a derrota já no primeiro turno do Roberto Cláudio e uma derrota, inclusive, em Fortaleza, né? Então, ficaram muitas fissuras, né? Muitas ranhuras nessa relação PT-PDT. Então, eu vejo como mais um episódio. Se a gente pensasse assim nos frames de filme, né? Aquele ali seria mais um quadro. Mas também é inegável que me parece que tanto aqui esse apoio, como o apoio também ao Naomi, lá em Caucaia, né? E, portanto, uma oposição à candidatura do Catanho, é sim uma certa resposta desse grupo ao Camilo Santana, que tentou se constituir, se apresentar como liderança muito rapidamente, né? Eu acho que não tinha como não subir no salto, vamos dizer assim, conseguindo eleger um governador no primeiro turno, contra todas aquilo, inclusive, que as pesquisas diziam, né? Então, você sai da eleição com um feito desse e você se acha o líder. A imprensa o trata como líder, a classe política o trata como líder, então você é imbatível. E eu penso que esse foi o espírito que trouxe o Camilo para a eleição de 22. Tanto para a decisão de levar o Evandro para o PT, né? Então, colocando a ambição da Luiziane Liz de ser a prefeita, finalmente, quando o Elmano era o governador. Então, a própria entrada do Evandro me parece ter sido esse atropelamento, como também esse atropelamento se espraiou para o PDT. Então, respondendo objetivamente, eu creio que sim. Porque depois de 22, o PDT, na Câmara, especialmente, tomou uma ação muito de antipetismo, né? Que é também... E aí esse antipetismo se transformou em anticamilismo. Por quê?
Porque até 22, o Camilo, mesmo sendo do PT, mas ele era de um outro tipo de PT que se dava muito bem com o PDT, com o Roberto Cláudio, com o próprio Ciro Gomes, né? Não era o PT da Luiziane. Se a gente pensar, sempre teve essa divisão. Enquanto o Camilo era governador, inclusive a Luiziane nunca teve com ele. As várias reuniões que o Camilo fez com a bancada federal de deputados, a Luiziane nunca foi, mesmo sendo do partido dele. Então, era de um PT que o PDT se relacionava muito bem. Mas houve 2022 aí no meio. E aí, esse antipetismo se transformou também em anticamilismo. Eu sou rata de rede social de político, né? Eu também faço isso, de ficar acompanhando assim, E para ver ver os o decorrer do os dia. comentários também? Os comentários também. E eu achei engraçadíssimo, porque estão classificando agora Roberto Cláudio como o terror de Camilo Santana. Sim, sim. Professor, é possível... É ele que tem a força, né? Talvez aqui no estado do Ceará, para fazer esse frente. embate. Agora, Isso. como eu tenho observado, eu não sei se essa é uma estratégia muito acertada do Roberto Cláudio, porque se o André vencer a eleição, então a Prefeitura de Fortaleza ficará como um bastião de resistência, vamos dizer assim, ao camilismo, né, e ao governo estadual. E então o André vai ter uma máquina para gerir. O Roberto Cláudio não, o PDT não. Então é essa máquina aqui do PL que será reconhecida pela população como a oposição ao camilismo. Não o Roberto Cláudio que estará fora. Ele mesmo já disse em entrevista que não tem intenção nenhuma, que já cumpriu o que deveria cumprir na política e não está aguardando nada, pelo menos não, de uma possível gestão de André Fernandes. Quando Tasso Gereissati foi derrotado em 2010, ele disse que ia cuidar dos netos. E na eleição seguinte ele votou e foi eleito senador da República, né? Então, assim, se palavra de político, com todo respeito a isso, né? Mas um estudante do discurso não pode dizer isso, né? Mas a gente não escreve porque são palavras circunstanciais. O próprio Roberto Cláudio falou muita coisa do André. O André passou a campanha toda falando contra os 30 anos. Ora, nesses 30 anos está Roberto Cláudio. Está Roberto Cláudio. Inclusive, eu até falava assim, olha, os 30 anos são quem? É de 94 para cá. Quem foi que geriu a prefeitura de 94 para cá? Bora lá. Cambraia, Juraci. Juraci, a quem o André fala o tempo todo como uma grande referência a ser seguida. Depois você tem 8 anos de Luiziane, 8 anos de Roberto Cláudio, 4 de Sarto. Esses 30 anos você exclui 6, você exclui 10. Que são os 2 do Cambraia e os 8 do Juraci. Sobra 20. Desses 20, 8 são do PT, 12 são do PDT. Então, veja, os políticos dos 30 anos, mais da metade deles estão com o André, que ele diz combater. Então, é uma incoerência. Professor, diante desse, eu não sei se ostracismo é a palavra correta, mas diante desse distanciamento do eleitorado que o PDT está enfrentando, ou Evandro ganhando, ou André Fernandes ganhando, o PDT não vai ser protagonista, né? Então a minha pergunta é, não existe vida política fora de PT e anti-PT, e Bolsonaro e anti-Bolsonaro? Não tem como... Para quem? Para quem fica de fora, porque Roberto Cláudio ele não é bolsonarista, mas também não é petista. Ciro Gomes, só que mesma o Roberto forma. Cláudio entrou, eu penso que ele entrou no grupo dos anti-Ferreira Gomes. Porque essa ideia de ser oposição aos Ferreira Gomes, ela é mais destinada ao Cid do que mesmo ao Ciro ou ao Ivo. E com quem que o Cid ficou? Indo para o PSB, ele ficou do lado do Camilo e do Elmano. Né? Então, o Roberto Cláudio vai engrossar esse caldo. Por isso que eu estou dizendo que é complicado, porque quem é que vai fazer mais frente a esse imaginário, né? Tanto do camilismo como do Ferreira Gomes é o PL e o André, quem orbita do lado em seu entorno. Então fica complicado para o PDT e para o Roberto Cláudio. Talvez o que sobre para o PDT seja a presidência da Câmara com o Gardel, né? Se ele for reeleito. Como ele está apoiando o André, e não apoiando de qualquer jeito, apoiando enfaticamente. Se o Evandro for eleito, pode ser que isso traga alguns problemas para ele. Mas porque o PT tem 5 deputados, 5 vereadores. Pode ter sido colocado na mesa para o apoio do Gardel Rolim a André esse cenário, né? Exatamente. Eu queria ser, sabe, Bianca, como é que a gente diz? Uma abelhinha, né? Um mosquitinho para estar lá na conversa, se é que ela ouve só entre eles dois, da Luiziane com o Lula, se é que foi possível um encontro só os dois, para... O que foi que Lula falou para a Luiziane para ela subir lá e dar um abraço no Evandro Leitão, né? Eu sei que é um ato de campanha, mas a Luiziane ela não se dobra tradicionalmente nem ao próprio Lula. Mas você acha que precisou dessa intervenção? Porque a figura do Lula aqui
é muito importante para a Luiziane, né? Então, É, talvez mas- não tenha havido essa necessidade de o pedido do Lula para a Luiziane estar lá. Ela mesma quis estar lá porque para ela, enquanto figura política, é muito importante. Se a gente lembrar daquele ato do ITA, que o Sim. Lula veio alguns meses atrás, a Luiziane não teria sido convidada para estar no palco com as autoridades, né? Depois, o cerimonial da presidência da República negou, disse que tinha sido O convidado. Planalto informou que todos foram convidados. Isso, exatamente. Mas ela não foi, Ela não foi. e soltou uma nota dizendo que não teria sido convidada, né? Então, penso que agora era diferente, né? Agora você está falando de eleição, de perigo do seu adversário ganhar, e também, porque assim, eu já questionava no primeiro turno a seguinte questão: se a Luiziane não aparecesse e o Evandro fosse para o segundo turno e fosse bem votado, ela poderia acabar sendo tratada como descartável, porque Isso. ela não foi fundamental para essa ida ou para essa vitória. Penso que agora no segundo turno é o contrário, né? Ela não aparecendo, não entra na conta dela uma possível derrota. Por quê? Porque todo mundo já sabe que o Evandro é o candidato do PT. Não tem o que dizer, né? O que as pesquisas estão mostrando, que você vai ver a segmentação, é que o André tem quase a totalidade dos votos do Bolsonaro em 22. Ao passo que o Evandro não tem pouco mais de 70% dos votos do Lula. O que significa dizer que tem que ter a estratégia de colar ele ao Lula não foi 100% efetiva, porque você ainda tem um percentual que vai de 20 a 30 dos eleitores do Lula que estão votando, indicando voto no André, né? E isso não acontece com o Bolsonaro, é diferente. Tanto que na campanha do Evandro, de rádio e TV, ele não faz menção, inclusive, à participação do Lula agora no segundo turno. Em nenhum momento foi trazido um trecho Sim, que valorizasse, né, essa vinda importante do presidente da República para reforçar a campanha dele. E eu gostaria também de falar um pouco mais sobre esses personagens externos que estão aqui nesta campanha, mesmo que de maneira implícita. Nós temos aí André Fernandes com a figura do ex-presidente Bolsonaro, no primeiro turno, vindo aqui e apoiando, de fato, apertando a mão, né, e colocando ele como candidato aqui em Fortaleza dos bolsonaristas. Não temos mais a participação dele no segundo turno e nem a menção, né? Tanto que o André está sendo cobrado pela oposição dessa colocação. E cadê o seu candidato, né? Cadê a sua base? E ele diz, não estamos falando aqui de eleição nacional, isso aqui é a eleição para Fortaleza e por isso... A Nacional trata em 26, me posiciona em 26 ele e tá tal. se colocando É uma bastante estratégia assim. que ele encontrou, muito provavelmente ele tinha pesquisas que falavam da reprovação do Bolsonaro em Fortaleza, né? Então, e mais do que isso, como ele conseguiu estourar a bolha do eleitor bolsonarista, então, para ele não é negócio, como a gente diz no Ceará, não é negócio se associar a quem não é bem visto aqui, né? E é interessante porque a movimentação do Evandro na anticampanha foi exatamente fazer essa colagem muito radical, o que não acabou surtindo efeitos a julgar o que a gente tem até agora, né? Uma manutenção da competitividade e tal. O que é interessante é que, mesmo assim, você tem o André reproduzindo elementos do Bolsonaro. Como, por exemplo, as pesquisas dizem, todas elas, que a maior taxa de rejeição dele é entre as mulheres. E isso também é do Bolsonaro. Tá? Você tem a maior intenção de votos entre evangélicos. Ele tem quase 80%. Isso também é Bolsonaro. A maior parte de quem ganha mais de 5 salários mínimos, né? Isso também é elemento do bolsonarismo. Então, a própria estética das motociatas, né? A ideia de que é eles contra mim, Sim. e que estou com o povo. Então, você tem vários elementos que não tem como não identificá-lo com o Bolsonaro, ou que ele repete, inclusive, intenções de votos. Mas a identificação que a campanha do Evandro tenta fazer não está surtindo efeito no sentido de produzir, de fato, uma rejeição a ele. E eu acho que isso é a chave isso é a chave de compreensão do seu êxito eleitoral até aqui. Tá? Professor, eu estou aqui com os dados da pesquisa Quest, da Genial Quest, 43-43, André e Evandro, que apontam empate numérico. Não é nem empate técnico, né? E 21% de indecisos ainda nessa pesquisa da Quest. 75% de quem votou em Lula diz votar em Evandro Leitão. E aí eu quero perguntar o seguinte, teria espaço para Evandro Leitão buscar esse aumento aí nesse eleitorado? E quais as armas, né, de cada um nesse final de campanha? O que cada um vai usar?
se Evandro vai continuar nessa de colar mais André a Bolsonaro e o André também nessa de colar mais a imagem de que Evandro não consegue fazer a campanha só? Me parece que esse eleitor do Lula que ainda vota no André é o eleitor da periferia. Quando a gente pega o quadro da votação do primeiro turno, você tem assim, no centro, que é a região ali do Benfica, Fátima, Otávio Bonfim, foi o que votou, que deu maioria ao Evandro. Todo o resto, em todas as outras zonas eleitorais, seja dos bairros nobres aos periféricos, foi onde o André venceu. Ora, é exatamente aí que tem parte do eleitorado considerável do Lula. E penso que é exatamente aí que o Evandro não conseguiu ainda furar as intenções de voto do André. Porque tem muitas promessas do André que atingem diretamente a essa população. Né? Se a gente pensar mais recentemente a ideia da merenda feliz do final de semana para os estudantes da escola pública. A viseira, né? Que é sobretudo motoristas de aplicativos, entregadores, etc. As escolas funcionando durante o final de semana. Postos de saúde. Postos de saúde e, em especial, aquilo que é a grande preocupação da cidade, que é com a insegurança, né? Que ela atinge a todas as classes, mas atinge ainda mais as pessoas da periferia, né? São elas as maiores vítimas, de facção, inclusive, que são expulsas da sua casa. Então, eu penso que é aí, e aí me parece que a estratégia da campanha de trazer o Lula para, primeiro, um ato tradicional, que é um comício. Não tem nada mais velho politicamente do que um comício, né? E você joga no centro da cidade, que não é... Enfim, que é um território importante, um marco da cidade, mas de uma cidade que está no passado, né? Então, assim, você não trouxe Lula para uma caminhada, como o André faz, para estar na periferia, né? Até para modificar o cotidiano daquelas pessoas, você não faz isso. Então, parece que para essas pessoas, essa política feita pelo PT continua ali distante, né? Não é uma coisa que interessa a elas e nem que se interesse por elas. Me parece que o sucesso do André, então, eleitoral, né? A julgar pelo que teve no primeiro turno, nessas regiões é exatamente por isso. Veja que os comitês do André são espalhados pela cidade e o comitê central não é o da Dom Luiz. É o do Lagamar. É o do Lagamar, assim, que Isso. é uma comunidade conhecida em Fortaleza, né? Então, me parece que tem uma série de ações que vão explicando o porquê da votação no eleitorado que seria tradicionalmente do PT, não foi dessa vez. Ele né? traz as caminhadas e carreatas de uma maneira tão importante durante a campanha dele, né? Que ele coloca isso durante os programas de rádio e TV. Isso. Com aquela frase, que é o eu tô aqui de graça, né? Eu vim de graça. Ele reforça muito essa ideia de ter as pessoas com ele por vontade. A ideia do bloco do 22, Isso. né? E aí, o que se faz, então, nesses últimos dias? Né? Nós estamos aí há 9 dias da campanha, as pesquisas da eleição... Como é que Evandro isso pode beneficiar Evandro Leitão, de alguma forma? Olha, se você ainda tem um percentual aí, como eu estava falando, né? Do Bolsonaro o eleitor do Bolsonaro é um eleitor do André radicalmente. Né? Então, primeiro tem aí uma identificação para esse eleitor, que é fundamental, mas essa identificação para o não eleitor do Bolsonaro não significou não votar no André. Por quê? O eleitor do Lula, que para quem o Bolsonaro é seu adversário frontal, mesmo assim ainda tem parte dele que vai votar no André, né? Que diz votar no André. Então, mas a gente fica pensando, poxa, desde o primeiro turno que o Evandro não fala outra coisa que não seja eu sou candidato de Lula, Camila e Elmano. Então, o que mais que pode ser feito para identificar, para produzir, então, essa adesão o máximo possível, né? Romper esses 70, chegar aos 90, que são os 100 do eleitor do Lula. Eu penso que é uma agenda de promessas para a periferia de modo mais claro, né? E mesmo uma presença da campanha na periferia de modo mais claro, que eu penso que é exatamente o que a campanha adversária tem feito. A vinda de João Campos, prefeito de Recife, produziu algum material importante para ele, assim, com relação ao eleitorado, né? Claro. Primeiro, quem conhece João Campos? Nós que nos ocupamos da política. Se você chegar ali na rua e perguntar quem é João Campos, pouquíssimas pessoas dirão. Então, eu penso que é mais uma tentativa de movimentação, assim, de dar um certo norte regional ou nacional da campanha, né, para dizer que existem outros prefeitos muito bem avaliados que podem medir forças aqui com o Evandro. Mas eu não sei, assim, significativamente... Isso chega lá no eleitor, no povão? O que é que significa, né? Porque chamar um eleitor que já seria seu,
né? Que Agora, já seria do interessante Evandro e que do PT. no debate do dia anterior, ele atacou muito o André Fernandes, falando que era um candidato jovem, inexperiente, e no dia seguinte veio com o João Campos, no dia anterior, na verdade, né? Veio com o João Campos, que também é um prefeito, um político jovem. Mas não é inexperiente. Não é inexperiente. Foi reeleito com quase 80%. Sim, Agora, mas quando ele foi eleito, então, né? mas nesse momento ele não é inexperiente. Ele é não. jovem, mas não é inexperiente. Ao contrário do André. É jovem, não tem experiência, né? No executivo, Agora, né? essa questão da experiência, para mim, não é, para mim como eleitor, não é muito importante. Porque se todo mundo que se candidatar precisar de experiência, a gente vai ter uma política que é feita somente por quem já está lá. A Quest traz isso agora, que o eleitor considera André mais carismático e inovador, Evandro avaliado como mais experiente e preocupado com os pobres. É mais experiente exatamente talvez pela sua idade. Figura. Né? Isso. Mas ele Figura também tem física, experiência não. de presidência da Assembleia Legislativa, Mas o que é importante, quem é eleitor né? aí? A gente está falando aqui para nós, né? Isso, Nós exatamente. sabemos disso, né? Mas Então, e o mais povo, a imagem né? de maduro, né? A sua fisionomia, inclusive etária, que passa essa ideia de maturidade do mesmo jeito da do André. Juventude passaria uma imaturidade ou mais um carisma, uma jovialidade e um desejo de mudança. E aí, acho que a gente já discutiu isso, Thiago, no primeiro turno, é que assim, como a campanha foi toda conduzida pelo próprio prefeito Sarto na ideia de mudança, é inegável que na cabeça do eleitor médio, quem pode fazer essa mudança primeiro é quem não está no bloco do poder. O Evandro é um estabelecido, o André não. Então, essa tônica da mudança o ajudou, inclusive, a produzi-lo como um fenômeno eleitoral, né? Ainda com a votação expressiva, com mais de 40%, e mantendo a competitividade aqui no segundo turno, ainda, né? Como dizem as pesquisas. E o Evandro não tem explorado, eu penso, e ao passo que o André explora a ideia de juventude, capacidade de mudança, garra, desejo de mudar, me parece que falta o Evandro ainda explorar a sua imagem de gestor. De homem maduro, experiente. De né? homem maduro e experiente. Recentemente, alguns artistas declararam apoio a Evandro Leitão. E na mesma linha do que a Bianca perguntou, de um político do Nordeste, João Campos, a declarar apoio a Evandro Leitão. Os artistas, e aí são artistas nacionais, Matuê declarou voto. Eu não sei assim, é a mesma questão. Isso tem impacto no eleitor? A gente que acompanha, a gente sabe, a gente vê, a gente vive isso. Mas e o povão que... né, não está no dia a dia da política. Isso chega lá? Vamos pensar no que o André fez. Quais foram os apoios que o André recebeu nacionalmente? Eu penso que da família Bolsonaro, como era de se esperar, né? A Michele Bolsonaro, o Eduardo teve aqui, inclusive, para a inauguração do Comitê da Bela. E depois o Nicolas. Esses me parece que foram os apoios nacionais. Tá? Ou seja, são de personalidades políticas conhecidas. E depois os apoios que o André tem mostrado são apoios locais. Ou seja, são apoios que interferem na dinâmica da campanha. Desculpa, eu não sei o que esses artistas podem Só fazer resultar. Uma correção, não foi Matuê que declarou apoio, mas Não, Xamã. Xamã, Isso. Eu não sei do que eles podem resultar, entende? Isso eu vejo como mais uma repetição daquilo que são as campanhas do PT nacional. Você tem artistas importantes e tal, pedindo votos para o Lula, a ideia dos comícios, reunir grandes autoridades políticas e tal. Eu penso que esse é o modo tradicional que o PT tem de fazer campanha. Né? Agora, que professor... aí eu não sei, que dá certo nacionalmente, mas... Que dá certo nacionalmente, que deu, né? Eu já ia perguntar isso. Que deu certo. Faz realmente a diferença esse declarar votos, artistas declararem votos? Faz a diferença no fim das contas, na hora da urna? Talvez nacionalmente sim, mas localmente você trazer artistas nacionais, não sei. Aí qual a estratégia do André? Veja que os jingles dele foram feitos por artistas locais. Então, aquele jingle Se Quer Renovação é um jingle que é de uma música com a mesma melodia. Então, é diferente porque você vai para um bar ou vai para academia e escuta a música original. E imediatamente você associa com o jingle do candidato. Mas você pega uma música, sei lá, de quem, sei lá, pensar aqui num artista desses mais à esquerda, você não vai ouvir no bar, você não vai ouvir na academia, então não tem ressonância aqui. Então eu penso que é mais a cópia de um modelo de campanha que já deu o que tinha que dar. Mas qual é o problema dessa cópia? É que ela está disputando com uma candidatura que está utilizando-se de novos moldes, de novos formatos.
E aí esses novos formatos podem engolir esse formato tradicional. Né? Esse é o problema. E aí esses novos formatos ainda são utilizados por um jovem contra um homem maduro. Então, assim, talvez é muito radical a disputa de duas imagens, de uma jovialidade de mudança e de uma maturidade que dá a ideia de uma tradição, de uma manutenção das coisas como sempre foi. E nessa de uma imagem de um homem jovem contra um homem experiente, maduro, isso está chegando lá na periferia e por isso o André Fernandes conseguiu tantos votos, Já em chegou, tantas porque sessões. se a gente pega o quadro de votação, foi Ele isso. é o primeiro turno, né? Isso, exatamente. Mas aí é que eu quero chegar. Então a polarização não nacional, Lula-Bolsonaro, não chega na eleição municipal e no bairro Não ao che- ponto de desgastar, porque é a campanha não de Evandro chegou o tempo como eles todo, queriam, como eles queriam, né? Como eles queriam que chegasse. Porque a campanha de Evandro faz isso o tempo todo. É Sim, bolsonarista, é sim, anti-ciência, exatamente. negacionista. Exato. Discurso que colou no âmbito nacional. Então, na cidade não cai. Não colou porque o próprio André, primeiro, ele não precisou se identificar, porque já era identificado, e depois de não precisar, ele não... Ele se descolou um pouco do Bolsonaro. Ele né? escolheu não se Naturalmente. identificar, né? Nem precisou, que são duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é eu não precisar, outra coisa é eu escolher não me associar. O André fez as duas coisas. Ele não precisou, né? Foi conduzindo ali a campanha, viu que não era necessário, não trazia efeitos contra ele também. Então não vou utilizar. Evandro Leitão deve mudar a estratégia de campanha agora, nesta última semana? Deve. Ele já está faltando aos debates, assim, né? Então, tem aí uma tentativa de poupar a sua imagem. Eu penso que ele precisa radicalizar o seu principal capital, que é a identificação com o Lula e com o Camilo, sobretudo o Camilo, que segue sendo um líder bem avaliado na cidade. Mas eu acho que, precisamente, a formulação de melhores promessas para a periferia da cidade. Né? E também penso que ele deve construir um discurso de contradizer o André com esses apoios que ele tem recebido. Né? Como é que eu passei o primeiro turno todo falando dos 30 anos e agora eu estou com o Roberto Cláudio? Como é que o Wagner passou o tempo todo falando do André no primeiro turno, dizendo que ele não era um homem direito, inclusive, né? Explorando a sua inexperiência, e agora ele recebe de modo muito enfático esse apoio. Quais foram as declarações que os deputados estaduais deram sobre o André no segundo turno e agora estão com os do PDT? Né? Então tem uma série de coisas que a campanha do Evandro pode explorar e que não tem explorado. Eu acho que isso vai mostrando um certo equívoco, né? E que vai explicando, então, o porquê que ele ainda não ultrapassou. Na verdade, deverá vencer a eleição aquele que, daqui a uma semana, mostrar uma certa folga em relação ao outro. Mas como a campanha está muito empatada, né? E também exatamente por estar muito polarizada, e não tem mais nada para acontecer. Por quê? Primeiro, todos os candidatos derrotados no primeiro turno já se posicionaram. Isso. Né? Com exceção do Sarto, que é a neutralidade, mas a gente não sabe que não é a neutralidade. Então não tem mais nada a acontecer em relação a isso. Os vereadores eleitos do mesmo jeito, todos já se posicionaram. As forças nacionais também. O que é que pode acontecer? Só um imponderável. Então, por isso que exige, então, dentro da dinâmica da campanha, que tanto uma candidatura como outra tente aí aposte todas as fichas, né, nessa última semana. E aí, o que eu tenho observado nas ruas? É que, não sei se parece que uma campanha já se comporta como vencedora. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que o Evandro não pega no ar para se opor ao André. O André tem dito nos debates que o Evandro já está com toda a prefeitura loteada com relação às secretarias. Ora, basta que ele responda o seguinte: como eu vou lotear a prefeitura se eu não tenho ninguém me apoiando no segundo turno? Quem pode estar loteando é quem está recebendo apoio de outros adversários do primeiro turno. Então, isso é uma coisa fácil que você vai desconstruindo ali no debate, né? Mas que isso não tem acontecido. E por que é uma estratégia do Evandro não ir ao debate? Por quê? É para se dedicar mais à campanha? Por que ele não está indo? Olha, eu penso que, pelo menos os dois últimos, o André fez muitos recortes que mostravam certo despreparo, pelo menos em relação às respostas que o Evandro dava. Então, é uma tentativa de se poupar. Quem faz isso, geralmente, é quem está disputando a reeleição, especialmente no primeiro turno. Né? O Lula, por exemplo, não foi a nenhum debate do primeiro turno em 2006.
Lembra daquela imagem clássica da Rede Globo? Sim. Ela manteve lá a cadeira vazia, dele, né? que era para mostrar que ele não estava indo ali. Isso é uma prática de quem está disputando a reeleição, né? Mas não é o caso aqui do Evandro. Faltou já 2 debates por conta, embora se tenha uma desculpa oficial, mas a gente sabe que os vários recortes que têm sido feitos, ele chama o André de meu candidato várias vezes, né? Um certo despreparo ao ler demais as perguntas, mesmo aquelas perguntas que são sobre a biografia do André, que ele já deveria ter memorizado, uma repetição de perguntas que já foram respondidas em outros debates. Então, acho que é um momento, de fato, de se poupar com relação à produção desses vídeos curtos, porque... Não dar munição para o Não dar munição para o adversário. Mas, nesse caso, a ausência... O problema é que, acho que se perguntar, que melhor? o candidato, o adversário pode explorar isso como uma fuga. Né? Fica mais vulnerável ainda. Exatamente. Né? Assim, olha, o que ele está escondendo? Do que ele tem medo? Tem que haver um cálculo, fora né, professor? E fora que é um tempo maior, fica um tempo maior para outra pessoa se expor e atacar também. Exatamente. Isso quando o grupo de comunicação resolve manter a entrevista quando seria o debate. Agora, também é interessante porque nessa eleição você teve uma multiplicação de debates muito grande. É verdade. Assim, em anos anteriores, você tinha que 3 ou 4 debates, que era feito pelos grandes grupos de comunicação. Né? Hoje, não, você tem, além dos grupos de TV, como é aqui a TV Cidade, mas você tem vários outros órgãos de imprensa que vão fazendo os seus debates. Aí você inflaciona. Né? E isso também cansa as candidaturas, porque... Cansa o eleitor também? Cansa o eleitor também, porque os debates acabam... Quando você tem os candidatos repetindo o tempo todo as questões, se torna o debate inflacionado, né? Porque será mais do mesmo. Porque o debate vai perdendo a sua raridade. Não é mais 3 ou 4. Vai ser... Às vezes, tinha semana no primeiro turno que tinha 3 debates. Verdade. Né? E sempre com as mesmas questões levantadas, né? Não tinha no primeiro turno, o debate do Grupo Cidade inaugurou uma nova etapa, porque passamos aí, acho que 12 dias, mais ou menos, sem debate. Então, teve fato novo, teve coisa nova, né? Mas numa repetição, num período curto, como é o segundo turno... E o formato da cidade é diferente também, porque tem aquele tempo tem que o aquele candidato molho, né? administra. Que aquilo ali é muito bacana. Porque não é aquela pergunta engessada de 30 segundos... Corta microfone. 1 minuto e meio. Não, o candidato vai administrando ali o seu tempo. Então, isso é, de fato, bastante interessante. Mas aí, essa estratégia de fugir é mais uma tática da campanha. Né? Se o candidato está sendo muito exposto de modo negativo, cumpre a ele se retrair. Eu perguntei ainda há pouco sobre essa estratégia de campanha do Evandro Leitão na reta final. Queria também saber qual a sua opinião sobre o que deve ser feito por André. Olha, eu acho que a grande sacada do André é manter o ritmo da campanha como ele tem mantido aqui, né? Ele não tem erros, senão não teria chegado ao segundo turno aí, saindo de 8% das intenções de voto e acabar ficando com 40%, né? Então mostra aí uma série de acertos. E como as suas intenções de votos não decresceram no segundo turno, pelo contrário, ele mantém a competitividade, penso eu que o que ele deve fazer é manter essas estratégias, né? Porque isso colocou no segundo turno e isso ainda não o tirou da competitividade. Agora, o que é interessante aqui, talvez o preocupe, é que se ele sai do segundo turno com 40%, e ele está com 45, a julgar a última pesquisa que é a da Quest, então, e o Evandro cresceu 10, ao passo que ele cresceu 5, então penso que tem um certo teto que talvez ele precise furar. Qual será esse teto? Aí eu acho que cabe a campanha dele descobrir, né? Porque assim, não houve um crescimento considerável, que era aquilo que se esperava. Os QGs da campanha esperavam que as primeiras pesquisas dessem o André muito à frente. Não foi o que aconteceu. Está empatado o jogo. Então, para quem mostrou muita competitividade no primeiro, de repente chega no segundo, né? Na segunda semana de campanha, e não dá um salto considerável quanto se esperava, eu acho que tem alguma coisa aí a ser resolvida. Identificada e resolvida. A gente só quer que chegue o dia logo, né, Bianca? Para saber. Eu perguntaria, o professor não tem bola de cristal, né? E bola de cristal também não resolve nada, mas a vitória vai ser de um dos lados. Deve ser uma margem pequena, imagino eu. O senhor pensa a mesma coisa? Eu prefiro esperar o dia, porque nós já tivemos campanhas outras, inclusive a do Sarto mesmo, né? Que dava uma margem maior e no dia o eleitor resolveu fazer outra coisa, aí o Wagner ficou muito próximo dele. Eu costumo dizer que depois que o
o Eumano ganhou no primeiro Exato. turno, eu nunca mais dou uma opinião, porque Exato. foi uma surpresa realmente pra gente que estava acompanhando a política naquela época. Sim. Então depois disso eu Pra me ele abstenho. Foi para ele mesmo. Ele Eu me falou abstenho. no rádio aqui Sim, também. sim. Então, acho que tem os movimentos que são próprios do sábado à noite e do domingo, do dia da eleição. Como diz a Não? canção, Todo mundo espera alguma coisa, exatamente. De um sábado à noite. Lembrando aqui que a gente vai estar com um programa ao vivo, né? Como a gente sempre faz, acompanhando passo a passo ali, desde um pouquinho antes do fechamento das urnas até o final. A gente vai focar, claro, em Fortaleza e Caucaia, mas pegando todo o Brasil e mostrando como é que vai estar a situação agora já no fim das eleições 2024, pegando o segundo turno. Agradecendo ao professor Emanuel Freitas mais uma vez por bater esse papo com a gente, trazer aqui todo o seu conhecimento. Foi um prazer mais uma vez, professor. Obrigado, hein? Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre esses temas que tanto nos empolgam como pesquisadores. E nos importam, né? Isso, Porque exatamente. faz parte do dia a dia de todo cidadão. Eu sempre costumo falar que a eleição para prefeito é a mais próxima das pessoas, mais do que para governo, mais do que para presidente. Então a gente tem que estar muito realmente em cima. E não só a gente que trabalha com isso, mas todo cidadão, porque faz parte do dia a dia da gente, do filho, da mãe, do pai, enfim. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. A gente lhe espera em outras oportunidades. Segundo turno, então, tá chegando, viu, minha gente? E a gente está aqui do Grupo Cidade, levando mais informações sempre para vocês, para você chegar lá na urna, ó, tendo certeza do que quer, tá bom? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, Titi. Valeu, mais um Bianca. pra conta. Até a próxima, mais um. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal.